Eu sempre achei que o tempo apagava tudo, que bastava deixar os dias passarem, fingir que nada aconteceu e de algum jeito a dor ia ficando menor. Mas não é assim. Tem coisas que grudam na alma da gente de um jeito que nem o tempo, nem a distância, nem a fé conseguem arrancar. O meu nome é Rafael, e o que eu vou contar aqui não é fácil. Não é uma história bonita, e nem algo que eu tenha orgulho de ter feito, mas é o que restou de mim. Antes de começar, me diz aí nos comentários de onde você tá me ouvindo, qual cidade, qual estado, qual canto do Brasil você tá. Quero ver até onde essa história vai chegar. Tudo começou há mais de 10 anos, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo se conhece e qualquer cochicho vira fofoca antes do meio-dia. Eu morava com meus pais e minha irmã mais nova, a Ana, que na época tinha só 12 anos. Meu pai era pedreiro, homem simples, trabalhador, e minha mãe costurava pra fora. A gente vivia com o básico, mas dava pra ser feliz. Acontece que num certo dia, tudo mudou. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Uma noite, um homem entrou na nossa casa. Eu nunca esqueci o barulho da porta, o som dos passos, a respiração pesada. Foi o tipo de coisa que muda o rumo de uma vida inteira. E o que aconteceu depois? Bem, é aí que eu aprendi o que é o silêncio da dor. Naquela época, eu tinha 17 anos. E depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. A polícia apareceu, fez o que sempre faz. Perguntou, anotou, prometeu justiça. Mas justiça é uma palavra bonita que raramente se cumpre. O homem foi preso por pouco tempo. E quando ele saiu, continuou a vida como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu fiquei com os pedaços. Durante anos eu tentei seguir. Fui para Belo Horizonte, comecei a trabalhar num mercadinho. Morei num quartinho pequeno com cheiro de mofo. Às vezes eu sonhava com o rosto dele. Acordava suando, com o coração disparado. E juro, em muitas madrugadas, eu falava com Deus. Perguntava se ele via o que aquele homem tinha feito, se ele lembrava da minha família. E o silêncio era a única resposta. Foi aí que a ideia apareceu pela primeira vez. Não de vingança. Pelo menos, não exatamente. Era mais como um ajuste, um acerto. Uma forma de fazer ele sentir o que eu senti. Mas não com ódio, não com violência, com o mesmo veneno que ele usou. O tempo. Eu ia destruir aquele homem por dentro, sem ele nem perceber. Descobri onde ele morava. Uma cidade pequena no interior do espírito santo, chamada Linhares. Tinha refeito a vida, casado de novo, e o mais curioso, tinha perdido um filho num acidente alguns anos antes. E foi aí que o plano começou a se desenhar. Demorou quase 1 ano até eu ter coragem de ir até lá. Cheguei com o nome trocado, documentos novos, uma história inventada e uma missão: me aproximar dele. Eu me apresentei como Rafael mesmo, mas usei outro sobrenome. Disse que era do interior de Minas, que tinha perdido os pais cedo. Tudo verdade, só que por motivos diferentes. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Aquela mistura de curiosidade e culpa, que só quem tem algo escondido carrega no olhar. Me perguntou se eu estava procurando emprego. Disse que sim. E foi assim que comecei a trabalhar na oficina dele. No início, eu mal conseguia encarar aquele homem. Ouvir a voz dele era como sentir um ferro quente encostando na pele. Mas eu aguentei. Fingi sorrisos, agradeci pelas oportunidades, ouvi histórias que me davam náusea. Até que um dia, ele me convidou para jantar na casa dele. Foi estranho. A esposa dele era uma mulher boa, simples, daquelas que acreditam que todo mundo tem um lado bom. E naquela mesa, eu percebi o quanto ele era querido. Tinha amigos, uma vida estável, respeito, tudo o que ele tirou da minha família. Mas a parte mais sombria de tudo é que ele começou a gostar de mim. Me via como um filho, um substituto, talvez, pro que ele perdeu. E quanto mais ele se apegava, mais eu sentia que o plano estava funcionando. Eu nunca imaginei que vingança pudesse ser silenciosa, que ela pudesse se esconder atrás de um sorriso, de um obrigado, de um tô aqui se precisar. Mas era exatamente isso que eu fazia. Cada gesto meu era calculado, cada palavra pensada. Eu estudava os hábitos dele, as fraquezas, o que o fazia sentir culpa, e aos poucos eu fui mexendo nelas. Deixava bilhetes anônimos na oficina, com frases que só ele entenderia. O passado nunca dorme.
Nem todos os mortos descansam. Pequenas sementes plantadas para fazê-lo duvidar da própria sanidade. Ele começou a mudar, a dormir mal, a desconfiar das pessoas. A esposa dizia que ele andava distraído, esquecido, às vezes assustado. E eu continuava ali, o bom rapaz, o trabalhador exemplar, o filho que ele dizia que Deus tinha mandado para curar a dor dele. Mas ninguém cura a dor causando outra. E foi aí que comecei a perceber que talvez eu estivesse indo longe demais. Que talvez o que eu queria não era justiça, era arrastar ele pro mesmo buraco que eu vivi. Só que quando você começa a jogar com o destino, ele joga de volta. Certa noite, ele me chamou para conversar. Disse que precisava me contar uma coisa, que havia algo no passado dele que o atormentava. Meu coração disparou. Achei que ele ia confessar, que ia se ajoelhar e pedir perdão. Mas o que ele disse foi pior. Ele contou que há muitos anos ele fez algo imperdoável, que um erro dele destruiu uma família, e que desde então ele carregava o peso disso. Disse que, se pudesse voltar no tempo, daria a própria vida para mudar o que fez. Eu fiquei em silêncio. As mãos tremiam, e pela primeira vez, eu vi um homem quebrado na minha frente. Foi ali que tudo desmoronou dentro de mim, porque eu percebi que o que me mantinha vivo não era a esperança de recomeçar, mas a de vê-lo cair. E agora que ele estava caindo, eu não sentia vitória, só vazio. Nos dias seguintes, eu tentei me afastar, mas ele insistia para eu ficar. Dizia que me considerava como o filho que nunca teve a chance de ver crescer. E o que antes era uma farsa começou a parecer real. Eu comecei a ver humanidade naquele homem, e isso me confundia. Como alguém capaz de causar tanto mal podia ser capaz também de amar? Mas a verdade é que ninguém é só uma coisa. A vida é feita de sombras e luzes, e o dia em que tudo veio abaixo foi o mesmo dia em que eu percebi que a vingança nunca cura. Ela só prolonga a dor. Foi um domingo. A esposa dele me chamou, desesperada. Disse que ele tinha passado mal. Quando cheguei, ele estava sentado na varanda com o olhar distante segurando uma carta. Era para mim. Na carta ele dizia que sabia quem eu era, que reconheceu meu olhar desde o primeiro dia, mas fingiu não saber para tentar consertar o que não tinha conserto. Dizia que cada dia que passou comigo foi uma tentativa de se redimir, que se eu quisesse justiça, ela já tinha sido feita, porque ele nunca viveu em paz desde aquela noite. E no final da carta, ele pedia perdão. Eu não chorei naquele dia. Fiquei parado por horas, olhando para o chão, sem saber o que sentir. Eu tinha conseguido o que queria. Ele foi destruído por dentro. Mas e eu? O que sobrou de mim? Talvez seja isso que as pessoas não entendem sobre vingança. Ela parece doce no começo, mas no fim, só deixa um gosto amargo que nunca passa. Hoje, anos depois, eu ainda carrego essa história comigo. Não porque me orgulho, mas porque ela me lembra do que eu quase me tornei. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei para casa dele. Peguei minhas coisas e sumi. Fui embora sem olhar para trás, como se apagar o rastro fosse me livrar do que eu fiz. Mas o problema é que a gente não apaga o que mora dentro da cabeça, né? Eu tentei seguir a vida, de verdade. Morei um tempo em Vitória, consegui um emprego como entregador de aplicativo. Trabalhava o dia inteiro, pedalando pelas ruas, com fones no ouvido só para calar o barulho da consciência. Às vezes eu me pegava pensando nele. Será que ele ainda estava vivo? Será que me odiava por ter mexido tanto com a mente dele? E tinha outra pergunta que martelava sem parar. Será que ele realmente sabia quem eu era desde o começo? Eu relia a carta dele de vez em quando, tentando encontrar alguma pista, alguma entrelinha que me desse uma resposta definitiva. Mas não tinha. Só palavras pesadas, escritas por alguém que já estava cansado de carregar culpa. Com o tempo, percebi que minha vingança não destruiu só ele. Me destruiu também. A cada lembrança, a cada pensamento sobre o passado, eu sentia que uma parte minha ainda estava presa lá, naquela noite em Minas. Como se o relógio tivesse parado. Foi aí que comecei a procurar ajuda. Não foi fácil. Eu sempre tive vergonha de falar sobre isso. Como contar para alguém que você se infiltrou na vida de um homem para torturá-lo emocionalmente? Que se fingiu de filho só para mexer com a cabeça dele? Mas um dia, entre uma entrega e outra, eu passei em frente a um centro espírita e algo me puxou para dentro. Não sei se foi curiosidade, arrependimento ou cansaço. Sentei lá
quieto, ouvindo uma senhora falar sobre perdão. Ela dizia que o perdão não é um presente para o outro, é pra gente mesmo. Naquele dia, eu entendi que nunca tinha perdoado ninguém, nem ele, nem eu. Comecei a frequentar o lugar com frequência. Ficava em silêncio, ouvindo histórias, observando as pessoas. Uma noite, o dirigente me chamou para conversar. Disse que eu carregava um peso muito antigo e que, enquanto eu não o soltasse, ele ia continuar me puxando para baixo. Eu perguntei: "E como é que a gente solta algo que moldou quem a gente é?" Ele respondeu com calma, parando de se identificar com a dor. Essa frase me perseguiu por meses. Eu tentei entender o que significava, e aos poucos percebi que a dor era o único elo que ainda me conectava àquele homem. Se eu soltasse, talvez eu me libertasse também. Foi então que decidi voltar. Peguei um ônibus para Linhares, depois de quase 5 anos longe. A cidade tinha mudado pouco. As mesmas ruas, o mesmo cheiro de café e terra molhada. Fui até a casa dele, mais por impulso do que por coragem. Queria olhar nos olhos dele e dizer que... não sei, talvez que acabou. Mas quando cheguei, encontrei a esposa dele sentada no portão. Ela me reconheceu na hora. "Rafael?" Ela perguntou com a voz trêmula. Eu balancei a cabeça, e ela começou a chorar. Foi ali que eu soube que ele não estava mais vivo. Tinha partido alguns meses antes, de forma tranquila, segundo ela. Disse que ele falava de mim até o fim, que me chamava de filho e dizia que de alguma forma eu tinha sido a última chance que Deus deu para ele. Eu fiquei mudo. Aquela mulher me abraçou como se eu fosse realmente o filho que ele perdeu. E eu deixei. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me abraçava sem saber do meu passado. Ela me convidou para entrar, mostrou fotos antigas, cartas, lembranças. Disse que ele tinha deixado um caderno com anotações e que queria me dar. Eu aceitei, meio sem saber se devia. No caderno tinha coisas simples, reflexões, arrependimentos, orações. Mas o que me destruiu foi a última página. Ele tinha escrito: "Se um dia o Rafael entender que o perdão é o único jeito de curar o que a dor não cura, eu posso descansar em paz." Fechei o caderno e chorei. Chorei como não chorava desde garoto. Naquele momento, percebi que o perdão não é esquecimento. É entender que o que aconteceu não pode ser mudado, mas o que a gente se torna depois disso pode. Voltei para Belo Horizonte com o coração leve pela primeira vez e comecei a escrever. No começo era só um diário, depois virou um tipo de desabafo. E hoje é esse relato. Se você chegou até aqui, talvez ache que minha história é sobre vingança. Mas, na verdade, ela é sobre o preço de não deixar o passado morrer. Tem gente que acha que a dor é o que nos dá força, mas eu aprendi que é o perdão que liberta. Eu não sei se um dia vou me perdoar completamente, mas sei que aquele homem, o que ele fez comigo e com minha família, não me define mais. Eu defini o que eu sou quando decidi parar de alimentar o ódio. Hoje eu vivo simples. Trabalho com o que gosto, ajudo outras pessoas que perderam tudo e tento ser o tipo de homem que meu pai teria orgulho de ver. Às vezes, nas noites mais silenciosas, eu olho para o céu e falo com ele, com o homem que destruiu a minha vida e, sem querer, me ensinou a reconstruí-la. Eu digo: "Tá tudo certo agora, eu entendi." E no fundo, eu sinto que ele ouve. Depois dessa visita, parecia que algo dentro de mim finalmente tinha se aquietado. Não era felicidade, não era alívio. Era como se o barulho constante que eu carregava na cabeça tivesse se calado por um instante. Eu comecei a perceber o quanto o ódio me tinha transformado em alguém que eu nem reconhecia mais. E pela primeira vez, eu me dei conta de que aquele Rafael vingativo, frio e planejador tinha sido só um mecanismo de defesa para esconder o menino que perdeu tudo numa noite e nunca teve chance de chorar direito. Durante muito tempo, eu achei que ser forte era nunca demonstrar dor, que sentir era sinal de fraqueza. Mas quanto mais eu guardava, mais aquilo crescia dentro de mim, como uma erva daninha tomando conta de tudo. E é por isso que eu tô contando essa história agora. Porque talvez alguém, em algum canto do Brasil, esteja ouvindo isso e carregando um peso parecido. A dor tem um jeito estranho de fazer a gente acreditar que só vai conseguir respirar de novo quando o outro sofrer. Mas isso é uma armadilha, porque no final você percebe que se tornou exatamente aquilo que jurou destruir.
Eu comecei a fazer terapia depois dessa viagem. No começo era difícil falar. Ficava calado nas sessões, olhando para o chão, evitando encarar a psicóloga. Mas com o tempo, fui soltando as palavras, uma por uma, como se fossem pedras que eu vinha acumulando no bolso há anos. Ela dizia que vingança é uma tentativa de reescrever o passado, e que isso nunca funciona, porque o passado não muda. O que muda é a forma como a gente olha para ele. Demorou para entender, mas era verdade. Eu nunca ia mudar o que aconteceu com a minha família, nunca ia apagar aquela noite, mas eu podia decidir o que fazer com o resto da minha vida. Foi aí que uma ideia nasceu. Eu decidi transformar minha história em algo que servisse para outros. Comecei a visitar centros de reabilitação, instituições para jovens em situação de risco e contar minha trajetória, sem citar nomes, sem expor ninguém. Eu contava sobre o menino que perdeu tudo, o jovem que se perdeu em vingança e o homem que descobriu o poder do perdão. E o mais impressionante foi ver como as pessoas reagiam. Teve uma vez que um rapaz se levantou no meio da minha fala, com os olhos marejados, e disse: "Eu estava planejando fazer algo parecido, mas depois de te ouvir acho que vou tentar outro caminho." Aquilo me arrepiou. Era como se finalmente algo que veio da dor tivesse encontrado um propósito. Com o tempo, eu passei a entender que o perdão não é um ponto final, é um processo. Às vezes a raiva volta, o ressentimento tenta se infiltrar de novo. E quando isso acontece, eu fecho os olhos e lembro daquela carta, da letra trêmula daquele homem que um dia eu odiei mais do que tudo. E aí eu repito para mim mesmo: eu escolhi seguir em frente. Alguns anos depois eu recebi uma notícia inesperada. A esposa dele, aquela mulher doce que me acolheu sem saber quem eu era, faleceu. Fui até o velório discretamente. Pouca gente me reconheceu. E foi lá que encontrei uma das filhas dela que nunca tinha me visto antes. Ela veio até mim e perguntou: "Você é o Rafael?" Assenti. Ela sorriu, com um misto de curiosidade e ternura. Disse que a mãe falava de mim como se eu fosse da família, que dizia que eu tinha trazido luz para a casa deles num período escuro. Essas palavras me desmontaram por dentro, porque, sem querer, talvez eu tenha feito algo bom no meio de tanto erro. Saí daquele lugar com uma sensação estranha, como se o ciclo tivesse se fechado. E pela primeira vez, eu pude olhar para trás sem sentir raiva, sem desejo de revidar. Só uma leve saudade da vida que poderia ter sido diferente, mas que me trouxe até aqui. Hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito em justiça, eu respondo que sim, mas não do jeito que a maioria pensa. Justiça, para mim, é encontrar paz depois de ter vivido o inferno. Eu ainda moro em Belo Horizonte, mas às vezes volto para Minas, para a cidade onde tudo começou. A casa da minha infância já não existe mais. Virou terreno, baldio. Eu fico parado lá, de frente para o espaço vazio, e penso: talvez seja isso o que o perdão faz. Limpa o terreno para a gente reconstruir. E de algum jeito eu comecei a reconstruir. Comprei um violão usado, aprendi a tocar umas músicas simples. Passei a escrever sobre o que sinto, não mais para me vingar, mas para entender. Cada palavra que eu coloco no papel é uma maneira de me libertar mais um pouco. E se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, é que a vingança é barulhenta, mas o perdão é silencioso. Ele chega de mansinho, sem anunciar, e quando você percebe, o peso que você carregava já não tá mais ali. Então, se você que tá ouvindo isso agora carrega ódio no peito, se tem alguém que te feriu e você sonha em ver essa pessoa pagar, pensa bem. Talvez o que você realmente queira não é justiça. Talvez o que você queira é paz. E a paz, você só encontra quando solta. Depois que comecei a contar minha história publicamente, muita coisa mudou dentro de mim e ao meu redor também. No começo, era difícil aceitar os olhares das pessoas. Algumas se emocionavam, outras me julgavam em silêncio, como se eu fosse um monstro arrependido. Mas o tempo foi mostrando que não existe cura sem exposição. Falar, para mim, virou uma forma de purificação. Cada palavra dita era como arrancar mais um espinho da alma. Eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu vivi não era só sobre vingança ou culpa. Era sobre a necessidade que o ser humano tem de ser visto, de ser reconhecido na sua dor. Porque o que mais destrói a gente não é o que fazem com a gente, é o sentimento de que ninguém entende. E quando comecei a ver que outras pessoas se viam na minha história,
tudo começou a fazer sentido. Um senhor uma vez veio até mim depois de uma palestra e disse: Rafael, eu perdi meu filho para violência e eu jurava que só ia descansar quando o culpado morresse. Hoje, te ouvindo, percebi que ele já morreu, dentro de mim, e é hora de eu voltar a viver. Naquele dia, eu chorei junto com ele, porque entendi que quando a gente cura uma parte da própria dor, ajuda outros a curarem também. Foi por isso que comecei a escrever um livro, não para ganhar fama ou dinheiro, mas para deixar registrado tudo o que aprendi com a vida. O título é simples: As Ruínas do Perdão, porque é exatamente isso que somos depois da dor. Ruínas. Mas ruínas ainda podem florescer se receberem luz. Durante o processo de escrita, muitas memórias voltaram. Às vezes eu parava no meio da madrugada, encarando a tela do computador e lembrava de detalhes que eu achava que já tinha esquecido. O cheiro da casa antiga, a risada da minha irmã, o barulho da máquina de costura da minha mãe. Coisas pequenas, mas que me davam força para continuar. E é curioso como, quanto mais eu escrevia, menos raiva eu sentia daquele homem. É como se as palavras estivessem lavando minha alma, um parágrafo de cada vez. Foi nesse período que conheci a Marina. Uma mulher simples, professora de literatura, com um jeito calmo que parecia entender o silêncio melhor do que as palavras. Ela ouviu minha história sem me interromper, e no final só disse: Você já se perdoou, Rafael? Essa pergunta me pegou de jeito. Eu achava que sim, mas no fundo, percebi que ainda havia um resto de culpa ali, escondido, como uma cicatriz mal curada. Com o tempo, ela me ajudou a ver que o perdão próprio é o mais difícil, porque a gente se acostuma a ser o vilão da própria história. É mais fácil carregar culpa do que se dar uma nova chance. A Marina não tentou me consertar, só ficou do meu lado, com uma paciência que eu nunca tinha experimentado antes. E foi com ela que aprendi uma das lições mais duras da vida. O amor verdadeiro não exige um passado limpo. Ele só precisa de um coração disposto. A gente se casou 2 anos depois. Nada de festa grande, nem de promessas extravagantes. Só um dia simples, com amigos, música e risadas. E quando trocamos votos, eu disse pra ela: Você é o pedaço de paz que eu achei depois da tempestade. Ela sorriu e respondeu: E você é a prova de que até quem caiu no abismo pode voltar. Essas palavras ficaram gravadas em mim, porque é verdade. Ninguém é o que fez de pior. A gente é o que faz depois. Hoje, já faz mais de uma década desde que tudo aconteceu, e eu ainda recebo mensagens de pessoas que ouviram meu relato e dizem que ele as ajudou a mudar de rumo. Algumas me chamam de corajoso, outras de louco, mas o que eu realmente sou é humano. Eu continuo trabalhando, continuo escrevendo, e às vezes até volto para aquele centro espírita onde tudo começou. Lá, eu costumo ficar sentado no mesmo banco da primeira vez, olhando as pessoas entrarem com um olhar cansado e saírem um pouco mais leves. E eu penso, talvez seja isso o sentido de tudo, transformar dor em caminho. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquele Rafael de 17 anos, o garoto com o coração em pedaços e o olhar cheio de ódio, eu diria: Não faz isso com você. Não deixa o ódio ser a tua bússola. Ele vai te levar pro mesmo inferno de quem te feriu. E quando chegar lá, você vai descobrir que não valeu a pena. Mas o tempo não volta, né? Então, o que resta é deixar o passado servir de lição. Hoje, quando acordo, eu agradeço. Não porque a vida foi fácil, mas porque ela me deu a chance de recomeçar. E se tem uma coisa que quero que você que tá ouvindo agora leve dessa história, é isso. Não existe justiça maior do que a paz de um coração que parou de odiar. A vingança é um fogo que parece te aquecer, mas te consome. O perdão é o vento que apaga esse fogo, mesmo que leve tempo. Eu aprendi que perdoar não é dizer que o outro merecia. É dizer que você merece seguir. Então, se algum dia a vida te ferir tão fundo que você pensar em se vingar, lembra do que eu tô dizendo. O perdão é o único tipo de justiça que realmente liberta. E quando você finalmente entende isso, o passado deixa de ser uma prisão e vira só uma lembrança distante. Depois que o livro foi publicado, minha vida deu uma virada que eu nunca imaginei. Não de sucesso, fama ou dinheiro, mas de propósito. De repente, comecei a ser convidado para programas de rádio locais,
rodas de conversa em escolas e igrejas e até entrevistas em podcasts pequenos que falavam sobre superação. No começo eu fiquei meio sem jeito. Eu nunca me vi como exemplo para ninguém. Afinal, o que eu fiz não foi bonito. Mas as pessoas não viam o crime, viam o aprendizado. Numa dessas entrevistas, o apresentador me perguntou: Rafael, se aquele homem ainda estivesse vivo e você tivesse a chance de encontrá-lo hoje, o que você diria para ele? Eu respirei fundo antes de responder. Demorei uns segundos. E aí falei: eu diria obrigado, porque sem o que aconteceu, eu talvez nunca tivesse aprendido o que é o perdão. E sem o perdão, eu ainda seria prisioneiro do passado. O estúdio ficou em silêncio. E naquele momento, eu percebi que as pessoas esperavam raiva. Mas o que eu ofereci foi libertação. E é isso que muita gente não entende. O perdão não é um ato de bondade para o outro. É um ato de sobrevivência para si mesmo. Depois disso, comecei um projeto com jovens em situação de vulnerabilidade. A ideia era simples: usar minha história para mostrar que o ciclo da dor pode ser quebrado. Que a gente não precisa devolver para o mundo o que ele fez de pior com a gente. Teve um menino, o Gabriel, que me marcou profundamente. Ele tinha 16 anos e o pai dele tinha sido morto num assalto. O garoto vivia dizendo que queria se vingar, que não ia descansar enquanto o assassino não pagasse. Quando ele me contou isso, eu vi em seus olhos o mesmo fogo que um dia queimou nos meus. Eu sentei com ele e contei tudo, sem esconder nada. Do plano, da farsa, do arrependimento, do vazio. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou: então, você se arrepende? Respondi: não me arrependo de ter buscado justiça. Me arrependo de ter confundido justiça com vingança. Uma cura o mundo, a outra destrói a alma. Ele ficou me olhando e disse: eu acho que entendi. E naquele instante, eu percebi que o ciclo tinha sido quebrado. Esses momentos começaram a se repetir. Gente que me procurava por mensagens, dizendo que desistiu de fazer besteira depois de ouvir meu relato. Cada uma dessas mensagens era como um pedaço da minha alma sendo remendado. A Marina sempre dizia que a vida devolve o que a gente entrega. E eu passei anos entregando dor. Hoje, eu tento devolver paz. Mesmo assim, tem dias em que o passado ainda bate a porta. Não com a força de antes, mas com aquele sussurro insistente que tenta lembrar o que fui. Às vezes, acordo no meio da madrugada com o coração acelerado, sonhando com aquela noite. Só que agora, ao invés de revolta, eu sinto compaixão. Compaixão pelo menino assustado que eu fui. Compaixão pelo homem que destruiu minha família e nunca conseguiu se perdoar. Porque no fim, éramos dois prisioneiros da mesma dor, só que em celas diferentes. Certa vez, num dos encontros do projeto, uma senhora me perguntou: Rafael, você acha que todo mundo merece perdão? Eu pensei um pouco e respondi: nem todo mundo, talvez. Mas todo mundo precisa dele. E às vezes quem mais precisa é quem menos merece. Ela sorriu e disse: então você perdoou para salvar a si mesmo. E eu respondi: exatamente. O perdão para mim foi uma ponte. Não para o passado, mas para o futuro. Uma ponte que eu mesmo construí com os destroços da dor. Um tempo depois, fui convidado para participar de um documentário sobre justiça restaurativa. Lá, eu encontrei outras pessoas com histórias parecidas. Gente que perdeu, que se revoltou, mas que encontrou um jeito de reconstruir. Foi ali que eu percebi o quanto o ser humano é capaz de se reinventar quando entende que o ódio não é combustível, é veneno. Durante as gravações, o diretor me pediu para visitar o local onde tudo começou, a cidadezinha em Minas. Eu hesitei, mas aceitei. Quando cheguei lá, o vento tinha o mesmo cheiro de antes, mistura de café e terra úmida. Fiquei parado no terreno onde minha casa existia, olhando o horizonte. E foi como se eu ouvisse a voz da minha mãe dizendo: filho, tá tudo bem agora. Naquele instante, algo dentro de mim se dissolveu. Eu ajoelhei no chão, toquei a terra fria e fechei os olhos. Senti como se o tempo inteiro da minha vida estivesse ali, convergindo naquele ponto. A dor, o ódio, o remorso, o perdão, tudo se misturando e virando só uma coisa: paz. Voltei para casa leve, como se tivesse deixado um peso de décadas para trás. E quando o documentário foi lançado, muita gente me reconheceu nas ruas, não como aquele cara da vingança,
mas como o homem que encontrou um jeito de curar o que parecia incurável. Hoje, eu vivo em paz. Acordo cedo, tomo meu café na varanda, olho o céu e agradeço. A Marina costuma dizer que eu me tornei um homem de fé, mesmo sem religião. E talvez ela esteja certa, porque fé, para mim, é acreditar que a dor pode virar propósito. Se tem uma coisa que aprendi e quero deixar registrado aqui, é isso. O mal que te fazem não é o que te destrói. O que te destrói é o que você faz com isso depois. A vida me ensinou que a vingança é como beber veneno esperando que o outro morra. E o perdão é como abrir a janela depois de anos no escuro. Então, se você está ouvindo essa história agora e sente que o mundo foi injusto com você, guarda isso. Não existe justiça maior do que se libertar do passado. O homem que tirou tudo de mim já não está mais aqui, mas a vida me deu tudo de volta, em outra forma. E isso é o que eu chamo de milagre. Depois do documentário, percebi que a minha história tinha tomado um rumo que eu jamais teria imaginado. Não era mais só sobre mim. Era sobre tanta gente que, de alguma forma, se reconhecia naquela mistura de dor, raiva, perda e reconstrução. Eu comecei a receber mensagens de pessoas de todos os cantos do país. Gente simples, gente culta, jovens, idosos, todos com algo em comum. O peso de uma ferida mal cicatrizada. Tinha uma moça de Recife que me escreveu dizendo que perdoou o pai depois de 20 anos sem se falarem. Um rapaz do interior do Paraná me contou que desistiu de se vingar do homem que destruiu o negócio da família. E até uma senhora do Acre, de quase 80 anos, disse que depois de ouvir minha história, decidiu rezar pela pessoa que a fez sofrer. Essas mensagens me fizeram entender o tamanho do impacto que o perdão pode ter. E como, às vezes, a nossa dor pode ser usada para curar a dos outros. Mas o mais curioso é que, mesmo depois de tudo isso, ainda havia dentro de mim uma parte silenciosa, que não se manifestava, mas que eu sentia ali, como um eco distante. Talvez fosse o medo de esquecer, porque, de alguma forma, lembrar também era uma forma de manter minha família viva na memória. Então comecei a fazer uma coisa diferente. Uma vez por ano, no mesmo mês em que tudo aconteceu, eu volto para aquele terreno vazio em Minas. Levo flores, acendo uma vela e fico em silêncio por um tempo. Não é um ritual triste. É um jeito de agradecer por ter sobrevivido àquilo tudo sem me perder completamente. E toda vez que o vento sopra entre as árvores, parece que ouço a voz da minha irmã rindo, como se me dissesse: "Tá tudo certo agora, Rafa." Esses momentos me fazem perceber o quanto a vida é cíclica. O que um dia foi dor, hoje é lembrança. O que um dia foi ódio, hoje é aprendizado. E sabe o que é mais estranho? Às vezes eu ainda sonho com ele, o homem que destruiu minha família. Mas nos sonhos, ele não é uma sombra ameaçadora. Ele aparece sentado, velho, cansado, com um olhar sereno. E a gente conversa. Sem raiva, sem culpa. Só duas pessoas que viveram o que tinham que viver. Talvez isso seja o verdadeiro perdão. Quando até nos sonhos a alma encontra descanso. A Marina diz que eu tenho o dom de transformar tragédia em lição. Eu não sei se é dom ou cicatriz, mas é o que me move hoje. Comecei a gravar vídeos simples com um celular velho, contando trechos da minha trajetória. E para minha surpresa, eles começaram a rodar pela internet. Gente comentando, compartilhando, mandando mensagens dizendo obrigado. A cada relato, percebo que o que mais falta no mundo não é justiça, é empatia. E é isso que tento deixar em cada palavra que falo. A ideia de que ninguém é definido pelo pior dia da sua vida. Esses vídeos se tornaram o que eu chamo de meus recados para quem ainda não encontrou paz. Falo de perdão, de recomeço, de dor e de fé. E de certa forma, é como se eu ainda estivesse conversando com o garoto que fui. Aquele que um dia acreditou que destruir alguém o faria se sentir inteiro. Tem uma frase que sempre repito no final de cada vídeo e que virou quase um mantra para mim. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com o que fizeram. Muita gente comenta dizendo que chora ao ouvir isso, e eu entendo. Porque essa é a verdade que mais demora para entrar na alma. Um dia, uma produtora de televisão entrou em contato comigo. Queria transformar minha história num filme. Fiquei dividido. Parte de mim achava que era uma oportunidade bonita. Outra parte tinha medo de reviver tudo. Mas no fim,
Aceitei, com uma condição: que o foco fosse a redenção, não a vingança. Quando o roteiro ficou pronto e eu li as primeiras páginas, eu chorei. Não porque me vi ali, mas porque percebi o quanto mudei. O Rafael do passado teria lido aquilo com raiva. O Rafael de agora leu com compaixão. Durante as gravações, visitei o set várias vezes. Vi atores interpretando a dor que eu vivi, o plano que eu criei e o vazio que veio depois. E foi uma experiência quase espiritual. Era como assistir a uma versão antiga de mim mesmo sendo liberta. Quando o filme estreou, eu sentei na última fileira da sala, com a Marina segurando minha mão. E quando acabou, o público ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de emoção. Depois, começaram os aplausos. Mas o que mais me marcou foi uma senhora que veio até mim e disse: "Você me ensinou que perdão não é esquecer, é lembrar sem querer se vingar." Essas palavras resumiram tudo o que levei anos para entender. Hoje, eu não sou mais o homem que planejou a ruína de outro. Sou o homem que aprendeu a se reconstruir da própria ruína. E se tem algo que quero deixar para quem tá ouvindo isso agora, é que o mal que você sofre pode te transformar, mas é você quem decide em quê. A vida vai te dar motivos para odiar, para desistir, para se perder, mas ela também vai te dar oportunidades para escolher o contrário. E toda vez que você escolhe o amor, o perdão, a calma, é como se o universo inteiro respirasse junto com você. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais um inimigo. Vejo um espelho quebrado, onde cada pedaço me mostrou uma lição diferente. E talvez essa seja a mensagem final de tudo o que vivi. A vingança me ensinou o preço da dor. O perdão me mostrou o valor da liberdade. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. E se essa história te fez pensar, escreve aí nos comentários. Eu escolho a paz. Porque é isso que eu escolhi também. Fim.